O dia em que você começou a acreditar que precisava convencer alguém a gostar de você. Existe uma ideia que quase todo mundo aceita sem perceber, a de que se alguém não gosta de você hoje, talvez exista uma versão melhor de você que faria essa pessoa gostar. Sim, é bem estranho pensar nisso, mas repara como essa lógica aparece em quase tudo. Você tenta ser mais interessante, mais engraçado, mais bonito, mais paciente, mais inteligente, mais disponível, como se existisse uma combinação perfeita das atitudes que finalmente faria alguém olhar pra você e dizer, pô, agora sim. E o curioso é que isso parece completamente normal, ninguém estranha. Pelo contrário, as pessoas chamam isso de esforço, de persistência, de lutar pelo amor. Mas quem foi que colocou essa ideia dentro da nossa cabeça? Porque se você observa com calma, uma criança pequena não tenta convencer outra criança a gostar dela. Ela simplesmente tenta brincar. Quando a outra não quer, ela sofre do jeito dela. Às vezes reclamando um pouquinho ou chorando, mas continua vivendo. Então não nascemos acreditando que o amor precisa ser conquistado. Mas em algum momento da vida, essa lógica muda, se inverte. E sem perceber, a gente passa a acreditar que ser escolhido depende da nossa capacidade de provar o nosso valor. E nesse ponto é como se o amor deixasse de ser um encontro e passasse a ser uma aprovação. A partir daí, quase toda rejeição deixa de significar apenas uma incompatibilidade. Ela vira uma dúvida sobre si próprio. O que falta em mim? E é aí que começa um problema muito grave. Porque quando você acredita que existe alguma coisa errada em você, toda pessoa que não te escolhe parece carregar uma resposta. Ela vira um juiz, mesmo sem que ela saiba disso. E adivinha quem que deu o martelo pra ela como o peso final da decisão? Você. E de repente você já não tá mais tentando conhecer alguém, você só tá tentando passar em uma prova. Kierkegaard dizia que o maior risco da vida não é perder alguém, é perder a si mesmo tentando ser aquilo que os outros esperam. Talvez ele não estivesse falando exatamente sobre relacionamentos, até porque você consegue levar essa fala para outras relações e muito além das amorosas. Mas é difícil encontrar uma frase que descreva melhor o que acontece quando alguém começa a viver em função da aprovação dos outros. Querer ser amado é muito diferente de precisar ser validado. Ser amado te aproxima das pessoas, enquanto ser validado transforma qualquer relação em um tribunal de moralidade. E quase todo mundo aqui já confundiu esses conceitos. O cérebro não quer ser amado, ele quer terminar uma história. Se tentar convencer alguém a gostar da gente dói tanto, por que a gente continua tentando? Se fosse apenas sofrimento, seria muito fácil, você só ia embora. Mas não é isso que acontece. Na verdade, quanto mais incerta fica a relação, mais difícil parece abandonar ela. Isso não acontece porque você ama demais. Acontece porque o seu cérebro funciona de um jeito muito curioso. Imagina duas situações comigo. Na primeira, toda vez que você apertar um botão, vai ganhar uma recompensa. É garantido. Enquanto na segunda, você vai apertar o mesmo botão 10 vezes. E às vezes você vai ganhar, e às vezes não. Às vezes vai demorar. Às vezes vem uma recompensa enorme, mas na maioria das vezes não acontece absolutamente nada. Parece estranho, né? Mas é justamente a segunda situação que faz as pessoas continuarem apertando o botão por muito mais tempo. Olha a quantidade de bets que funcionam exatamente com essa mesma lógica. Esse fenômeno é conhecido na psicologia comportamental como reforço intermitente. Foi estudado por Frederick Skinner ainda no século XX. As recompensas imprevisíveis são muito mais viciantes do que as recompensas constantes. É exatamente por isso que cassinos e bets existem. É por isso que redes sociais prendem tanta atenção. E infelizmente, é por isso que tantos relacionamentos se tornam tão difíceis de abandonar. Porque a pessoa não desaparece completamente. Ela responde, às vezes. Ela demonstra carinho, mas de vez em quando. Ela manda uma mensagem mais inesperada. Curte uma foto, pergunta como você tá, mas depois ela vai e some de novo. E cada pequena demonstração faz você pensar, pô, talvez agora seja diferente, né? E sem perceber, o golpe mental já foi dado. Você já não tá mais apaixonado só pela pessoa. Você tá apaixonado pela possibilidade. Você começa a viver esperando pelo próximo pequeno sinal, como alguém sentado na frente de um caça-níquel emocional. Mais uma tentativa, talvez agora vai. Mais uma conversa, então talvez dessa vez. Mais uma chance, então talvez agora ela perceba. E o mais cruel disso tudo é que isso não fortalece o amor, só a esperança. Enquanto o amor aproxima você da realidade, a esperança, quando usada do jeito errado, faz você permanecer dentro de uma fantasia, dentro desse cassino emocional. Schopenhauer dizia que o ser humano sofre muito menos por aquilo que já possui do que por aquilo que imagina poder possuir. Você já não sofre apenas pela ausência daquela pessoa, você sofre pela versão da história que continua escrevendo dentro da própria cabeça, pela conversa que ainda não aconteceu, pelo pedido de desculpa que talvez venha, mas talvez não também, pela mudança que talvez aconteça, pela relação que provavelmente existe muito mais na imaginação do que na realidade. E meu Deus, cara, como isso é perigoso. Porque quando você se apaixona pela possibilidade, qualquer pequeno gesto parece confirmar, reforçar aquilo que você já queria acreditar. Um oi vira interesse, uma curtida vira saudade, uma conversa de 5 minutos vira a esperança de um recomeço.
Nosso cérebro faz isso o tempo inteiro. Ele procura evidências que confirmem aquilo que a gente já acredita. E na psicologia isso tem nome. É o viés de confirmação. Você deixa de observar a relação inteira e passa a colecionar pequenos momentos que sustentam a história que gostaria que fosse verdadeira. Busca sustentar a mentira que você criou e só existe dentro da sua própria cabeça. O resto você só aprende a ignorar. As semanas de silêncio, a falta de iniciativa, a ausência de reciprocidade, tudo isso vai sendo explicado, justificado e perdoado. Porque admitir a verdade significa abandonar não apenas aquela pessoa, mas também a história que você criou sobre ela. E é isso que torna o ato de ir embora tão dolorido. Não só porque o amor era grande demais, a questão é que geralmente ele nem é, mas porque você passa tanto tempo alimentando uma história que nunca existiu completamente, que abandonar essa fantasia, essa idealização, esse amor quase perfeito que a gente criou na nossa cabeça, dói mais do que perder uma realidade. Talvez você nunca tenha aprendido o que é amor. Tem uma ideia que incomoda, que é bem difícil de aceitar e bem dolorosa quando a gente cogita. E se o problema nunca tivesse sido aquela pessoa? E se ela apenas tivesse encontrado um lugar que já estava machucado antes mesmo dela sequer aparecer? Porque pensa comigo, ninguém aprende a amar sozinho. Antes de qualquer namoro, antes do primeiro beijo, antes da primeira rejeição, todo mundo passou anos observando como o amor funcionava dentro da própria casa, mesmo sem perceber. A forma como seus pais brigavam, a maneira como demonstravam carinho, os silêncios, as ausências, as cobranças e até as críticas. Tudo isso vem ensinando e construindo o que é o ato de amar para uma criança. Sem nenhuma conversa, sem nenhuma aula teórica, só vivendo e observando na prática. Mas a infância não ensina aquilo que é saudável, ela ensina aquilo que é familiar. E essas duas coisas não são iguais. Se o carinho vinha acompanhado de medo, o cérebro aprende que o medo faz parte do amor. Se a atenção só aparecia quando você fazia tudo certo, o cérebro aprende que o amor precisa ser merecido. Se alguém importante era emocionalmente distante, o cérebro aprende que a distância é uma linguagem afetiva. E nada disso acontece de forma consciente. Você não escolhe acreditar nessas coisas. Elas simplesmente vão ficando ali, completamente marteladas na sua cabeça. Uma manipulação estrutural do seu cérebro, como um sistema operacional funcionando em segundo plano. E depois, você conhece alguém, acha que tá fazendo escolhas livres. Mas muitas vezes, quem tá escolhendo é uma versão muito mais antiga de você. Aquela sua versão que baseia as escolhas em pilares que não são a sustentação mais saudável de uma casa. Só que essa casa é você. John Bowlby, um dos psicólogos mais importantes do século passado, dedicou décadas a estudar justamente isso. E foi daí que nasceu a teoria do apego. Uma ideia que mudou completamente a forma como entendemos os relacionamentos e a forma de se relacionar. Segundo Bowlby, o jeito que fomos cuidados quando éramos crianças influencia profundamente a maneira como buscamos o amor quando somos adultos. Quem cresceu sentindo segurança costuma acreditar que será amado. Quem cresceu convivendo com a instabilidade costuma viver esperando o abandono. Não porque é pessimista, mas porque seu cérebro aprendeu a amar desse jeito, foi o jeito que ele aprendeu a prever. É quase como um GPS emocional. Ele continua recalculando a rota, sempre para lugares conhecidos, mesmo que esses lugares te machuquem ou já te machucaram, mesmo que esses lugares já nem devessem ser o seu ponto de destino mais. Por isso existe uma cena que acontece todos os dias. Alguém aparece na sua vida, é gentil, é presente, responde, demonstra interesse e é muito estranho, né? Você sente pouca emoção, pouca intensidade, parece até sem graça, né? Enquanto isso, de uma forma completamente contraditória, aquela pessoa que demora dias pra te responder, que desaparece, que faz você duvidar de tudo. Essa parece irresistível, é a gostosona da sua vida. A maioria das pessoas acredita que isso acontece porque existe mais química, mas pode existir outra explicação. Talvez não seja química, e sim familiaridade. O cérebro costuma chamar de amor aquilo que já conhece, mesmo quando aquilo nunca fez bem. E existe uma frase de Gustav Jung que resume isso de uma maneira assustadora. Enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Percebe que quando a gente pensa com essa lógica, aquilo que você chama de dedo podre pode não ser azar, pode ser repetição. Você não está escolhendo pessoas parecidas, você pode estar repetindo a mesma tentativa com rostos diferentes. E percebe que isso não serve para culpar seus pais, muito menos para transformar toda a infância em trauma. Serve para outra coisa, serve para devolver uma liberdade que muita gente nunca percebeu que perdeu. Porque aquilo que foi aprendido também pode ser desaprendido, pode ser evoluído, pode ser melhorado. E é exatamente aí que o amor adulto, um amor maduro, começa a ganhar abertura para se desenvolver. Não quando encontramos a pessoa certa, mas quando finalmente a gente deixa de procurar nos outros a reparação de feridas que nasceram muito antes deles aparecerem nas nossas vidas. O amor não é um sentimento, é uma escolha. Se quase tudo que aprendemos sobre amor pode estar distorcido, então o que é amar de verdade? A gente costuma falar sobre amor como se ele fosse uma emoção, como se fosse uma espécie de raio, uma força da natureza, algo que simplesmente acontece. Você encontra alguém, sente uma coisa muito forte e pronto, a gente chama aquilo de amor. Mas será que é mesmo?
Porque sentimentos fazem uma coisa muito curiosa. Eles mudam, eles são incontroláveis e muitas vezes até aleatórios. Você não controla quando se sente entusiasmado. Você não controla quando sente medo, nem quando sente raiva, muito menos quando sente paixão. Tudo isso acontece e desaparece. E se o amor fosse apenas um sentimento, ele morreria toda vez que essa emoção diminuísse. Então, será que é por isso que tanta gente acredita que deixou de amar? Ou na verdade, só tenha deixado de sentir aquele estado permanente de novidade? O filósofo psicanalista Erich Fromm tem uma frase que muda completamente essa conversa. O amor não é um sentimento ao qual nos entregamos. É uma decisão, um julgamento, uma promessa. Essa frase parece bem estranha quando você escuta ela pela primeira vez. Ela quebra completamente a ideia romântica que na primeira viagem a gente é ensinado a acreditar. Nós aprendemos que amar é encontrar a pessoa certa. Fromm dizia exatamente o contrário. Amar é desenvolver a capacidade de amar. E você consegue perceber a mudança de foco nisso? O foco deixa de ser encontrar alguém extraordinário, passa a ser construir alguém capaz de amar de forma madura. Porque sentir, todo mundo sente. Mas permanecer, cuidar, respeitar, admirar, construir, isso já não pertence ao território da emoção. Pertence ao território da escolha, a escolha diária. É por isso que tantos relacionamentos terminam quando a paixão diminui. As pessoas imaginam que estão perdendo o amor, quando na verdade estão apenas descobrindo que nunca tinham aprendido a construí-lo. E Aristóteles reforça isso. Ele dizia que o amor não nasce apenas do desejo, nasce da virtude, da capacidade de desejar o bem do outro. Não porque ele preenche um vazio em você, mas porque você reconhece o valor na existência daquela pessoa. E essa lógica é muito diferente da que vivemos hoje. A questão não é o que essa pessoa te faz sentir, mas sim quem você está se tornando quando está ao lado dela. Só que a nossa cultura aprendeu a desconfiar da paz. A paz parece sem graça, silenciosa, sem fogo de artifício, sem montanha-russa ou cassino emocional. É por isso que tanta gente chama a estabilidade de tédio. Alain de Botton escreve que uma das maiores tragédias do amor moderno é acreditar que a intensidade e compatibilidade são a mesma coisa. Elas não são. Uma relação pode ser extremamente intensa e completamente destrutiva, assim como pode ser profundamente tranquila e justamente por isso durar uma vida inteira. O problema é que fomos treinados mentalmente para reconhecer a adrenalina, mas nunca aprendemos a reconhecer a segurança. Confundimos frio na barriga com destino, ansiedade com conexão, carência com profundidade, quando muitas vezes o amor adulto faz exatamente o contrário. Ele diminui o barulho, reduz a necessidade de convencer, elimina o medo constante de perder e te acolhe. Porque quando existe reciprocidade, você finalmente pode gastar sua energia vivendo a relação, e não tentando provar que merece permanecer nela. Amar nunca foi encontrar alguém que complete aquilo que falta em você. Você já é completo do jeito que você é. Amar é encontrar alguém que você não precisa abandonar quem já é para continuar sendo escolhido. É saber que o dever dessa pessoa não é completar você, mas sim te complementar. Às vezes, a forma mais bonita de amar é ir embora. Depois de tudo isso, pode existir uma última ilusão que ainda permaneça de pé. A ideia de que desistir significa amar menos. Isso é uma das maiores autossabotagens que você pode fazer consigo mesmo. Porque depois de tudo que a gente conversou aqui, pensa comigo. Quando alguém continua insistindo em uma relação, onde só ela luta, o que exatamente essa pessoa está tentando salvar? O amor? A esperança de que um dia aquele amor exista? A ideia do amor que só existe dentro da cabeça dela? Perseverança não é insistência. Perseverar faz sentido quando duas pessoas caminham na mesma direção. Insistir é continuar empurrando uma porta que o outro já decidiu que vai manter fechada. É tocar a campainha de uma casa que nem quer te receber. Existe um momento muito silencioso e até triste que você percebe isso, em que a vida pelo menos tenta te mostrar. Não acontece depois de uma grande briga, nem depois de uma traição. Às vezes acontece em uma segunda-feira qualquer, onde você só tá vivendo normalmente. Quando de repente você percebe que faz tempo que só você mantém aquela relação viva. É você quem procura, você quem explica, você quem entende, você quem espera, você quem perdoa, você quem acredita. E isso fez o ato de amar deixar de ser um encontro, passou a ser um trabalho. E se o amor depende apenas do seu esforço, ele ainda é um relacionamento? Ou virou apenas um projeto solitário? Epiteto dizia que uma das maiores fontes do sofrimento humano é tentar controlar aquilo que nunca esteve sob seu controle. Você pode controlar suas atitudes, sua honestidade, seu carinho, sua presença. Mas existe uma coisa que você nunca vai poder controlar, a decisão de permanecer, que pertence exclusivamente ao outro. É aqui onde tantas pessoas se quebram. Elas confundem responsabilidade com controle, acham que se forem pacientes o suficiente, boas o suficiente, interessantes o suficiente, amarem o suficiente, o outro inevitavelmente vai mudar. Vai acordar uma manhã ensolarada e vai decidir que quer construir uma relação duradoura de verdade. Mas as pessoas não mudam porque alguém merece, mudam porque elas próprias decidem mudar. Viktor Frankl acompanha essa ideia de um jeito muito bonito. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos.
Essa frase traz consigo uma ideia muito dolorosa, porque ela nos obriga a abandonar uma fantasia muito confortável, a fantasia de que se insistirmos só mais um pouquinho, se tentarmos só mais um tempinho, se mandarmos só mais uma mensagem, se falarmos só mais uma vez, tudo finalmente vai fazer sentido. Mas às vezes, o sentido aparece justamente quando paramos de insistir. E isso não significa desistir do amor ou de amar, significa desistir de transformar o amor em um sacrifício permanente. Sofrer por amar faz parte da vida. Agora, sofrer para ser amado é quando você já esqueceu de si mesmo. É quando ir embora machuca de verdade. Não só porque você está abandonando alguém, mas porque precisa abandonar a história que imaginou viver ao lado daquela pessoa. Precisa abandonar tudo que você idealizou tanto. Você precisa aceitar que algumas histórias terminam sem virar aquilo que prometiam, e isso machuca. Machuca porque ninguém gosta de abrir mão do futuro que imaginou, mas existe uma liberdade escondida dentro dessa dor, uma das mais valiosas da nossa vida. A liberdade de finalmente deixar de negociar a própria dignidade. Porque chega um momento em que permanecer nessa situação deixa de ser um ato de amor e começa a ser um ato de abandono. Só que dessa vez, um abandono de si próprio. Amadurecer emocionalmente também é descobrir que algumas pessoas precisam ser amadas de longe. Não por orgulho, não por vingança, mas porque continuar perto delas custa caro demais. E o preço que se paga é você. Talvez você nunca tenha precisado convencer ninguém. Em nenhum momento a gente falou sobre encontrar a pessoa certa. E isso não foi por acaso, porque essa nunca foi a pergunta mais importante. Durante boa parte da vida, a gente acredita que o grande desafio é fazer alguém nos escolher. Mas o verdadeiro desafio é aprender a não abandonar quem você é só para aumentar as chances de ser escolhido. Porque no fim das contas, é exatamente isso que acontece quando você passa anos tentando convencer alguém a gostar de você. Você muda o jeito de falar, muda o jeito de agir, o jeito de pensar, começa a esconder partes de si, diminui necessidades, aceita coisas que antes dizia que jamais aceitaria, vai negociando pequenos pedaços da sua própria identidade, da sua própria dignidade, até perceber que quase não sobrou ninguém ali dentro. E o mais irônico é que quando finalmente alguém gosta dessa versão construída para agradar, nem você sabe mais quem tá sendo amado, a máscara ou você. E como você quer ser escolhido se nem você se escolheu? O maior desespero não é perder alguém, é perder a si mesmo. Assim como o fim de qualquer relacionamento, tem uma perda. Ela acontece quando você deixa de viver como realmente é para viver como acredita que precisa ser. No começo dessa nossa conversa, eu disse que existe uma ideia que quase todo mundo aceita sem perceber. A ideia de que existe uma versão melhor de você, capaz de convencer alguém a te amar. Não se trata de saber como fazer alguém gostar de você, e sim, por que você acredita que precisa convencer alguém. Quando existe amor, não existe tribunal, não existe prova, não existe processo seletivo, existe encontro, existe escolha, existe reciprocidade e principalmente a liberdade para continuar sendo quem você é. Talvez algumas pessoas realmente nunca fossem te escolher, e tá tudo bem, você aguenta. Porque você também não precisa escolher viver uma vida inteira tentando conquistar um lugar onde nunca foi convidado para entrar. No fim, o amor não deveria fazer você duvidar do seu próprio valor. Ele deveria ser justamente o lugar onde essa dúvida deixa de existir. Uma das formas mais bonitas de perceber que você amadureceu não é encontrar alguém que finalmente te ame, e sim, nunca mais sentir que precisa convencer alguém a fazer isso. A gente passa tempo demais tentando descobrir o porquê que algumas pessoas nunca ficaram, quando deveria estar se perguntando por que durante tanto tempo a gente acreditou que precisava convencer elas a ficarem. Então você pode terminar esse vídeo e não mudar de ideia. Talvez amanhã você ainda sinta saudade, ainda pense naquela pessoa, ainda tenha vontade de mandar uma mensagem. E tá tudo bem. Nenhuma conversa muda uma vida inteira em 20 minutos. Ainda mais com a gente tendo algumas ideias que nasceram e foram criadas, alimentadas com a gente desde a infância. Mas ela pode plantar uma dúvida. E às vezes, é exatamente de uma dúvida que começa a mudar tudo. Então, da próxima vez que alguém decidir que não quer ficar na sua vida, antes de você se perguntar o que tá faltando em você, vale a pena você se questionar outra coisa. Será que você realmente precisava convencer alguém que nunca quis permanecer? Porque talvez o amor mais importante que você vai aprender durante toda a sua vida não é esse amor que você recebe de alguém, mas sim aquele amor que finalmente impede você de se abandonar. Então, muito obrigado por ficar até aqui, a gente se vê numa próxima conversa, bebam água, comam umas frutinhas e tamo junto.